Estamos aqui, né, para mais aí um podcast EBPOS e dessa vez com um convidado muito especial, que é o nosso coordenador e professor David Shinkai. Seja muito bem-vindo, David. E eu queria que você, primeiramente, antes de mais nada ali, né, a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é o sucesso que está acontecendo agora, esse burburinho aí que você está causando, né, que é sobre a pós-graduação de mega projetos, né? Projetos de capitais. E eu queria muito que você falasse, antes de mais nada, sobre você. Você, quem é o David ali, né? Para a galera entender aí a sua evolução, entender como você veio parar nesse mundo aí, né? De tecnologia para a parte de engenharia de maneira geral. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, para a gente ter aí o entendimento de como o estudo, de certa forma, mudou, porque você já me falou um pouquinho, né? Eu tenho a liberdade de entender, mas a galera não te conhece, então eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória. Eu acho que é bacana aí a gente mostrar isso pra galera. Fala, pessoal. Fala, Josiele. Fala, EBPOS. Obrigado primeiro pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é David Shinkai. Eu tenho 33 anos, sou engenheiro civil, sou pós-graduado na metodologia BIM para edificações, tenho uma pós-graduação voltada para BIM infraestrutura pela Universidade de Barcelona e tenho MBA em gerenciamento de obras e empreendimentos também, né, que foi de onde eu vim, de onde eu passei a maior parte da minha vida ali no canteiro. O pessoal costuma falar que amassando barro, né? Tem algumas certificações de Revit Arquitetura, Revit Estrutura e em AWP. E sou mestrando em infraestrutura aeronáutica pelo ITA. Eu sou pai, sou pai da Maria Júlia, que tem 5 anos, sou pai do João Vicente, que tem 2 anos, e sou casado com a Aline, minha esposa aí, que tá nessa carreira, nessa luta comigo aí já tem um bom tempo, né? Então acho que, na verdade, ela é a minha maior incentivadora, né? Acho que devo muito a ela. Tô aqui justamente pelo esforço, né, pelo todo o companheirismo que a gente tem. E ela não me deixou desistir, até começar puxando, né, da minha faculdade aí, uma curiosidade para quem não sabe. Eu comecei a estudar em 2009 e eu levei praticamente 10 anos para terminar minha faculdade. Ficava ali, quando eu comecei, né, foi em 2009 e o mercado estava super em alta. Eu tive a oportunidade de escolher onde eu queria fazer estágio. Então tinha várias consultoras na cidade, né, que estavam precisando de profissionais, e eu fui para uma consultora de São Paulo e comecei a atuar na área já desde o primeiro ano. E foi aumentando, né, a demanda, eu fui tendo meu protagonismo ali dentro, e eu sempre ficava até o final da obra. Às vezes tinha concretagem ali e passava das 8, 8h30, e às vezes eu chegava na faculdade quase 9 horas da noite, já estava quase na hora de ir embora, né? E isso aí é uma coisa que me marcou muito. Eu entrava na sala, eu escutava alguns colegas assim, falando: ih, cara, isso aí nunca vai formar. E assim, muitas das vezes eu pensei realmente em desistir, né? Porque não conseguia. É uma realidade hoje, né? O profissional hoje, eu vou te cortar um pouquinho, David, mas o profissional hoje que entra, que a gente conversa muito ali na especialização, a maioria deles, geralmente, a gente conversa à noite, a gente fala à noite, porque a galera tá ali, às vezes, no canteiro, ou então tá no escritório até mais tarde. Hoje, para o profissional se destacar, realmente o esforço ele é maior. Porque não é fácil hoje. Quem trabalha, estuda, ou está na graduação, ou está na especialização, é complexo. E você falou, levei 10, como é que é? Quase 10 anos? Praticamente 10 anos. Eu concluí mesmo minha faculdade em 2019, né? Então, ao longo da minha carreira, eu acabei mudando de cidade, fui trabalhar em outras consultoras. Trabalhei, fui pro Japão, morei 1 ano, né, fora do Japão, e nessa sequência ia transferindo a faculdade para lá e para cá, e levei 10 anos, né? E, então, outra curiosidade, minha esposa, quando eu conheci ela, eu falei para ela, né, que eu tava no último ano, realmente estava, só que tinha mais um monte de pendência para trás, né? Então, de quando eu conheci ela, acho que foi mais uns 3 anos aí para eu terminar, né? Para eu concluir a faculdade. Ela fala: nossa, já tem 3 anos que você tá nesse último ano aí, não acaba nunca, né? Foi justamente por isso. E bem, né, puxando aí do que você falou, essa dificuldade, né, de estar ali sempre presente, né? Hoje
a gente ainda tem uma facilidade maior, né? Que a gente poder contar com essas aulas, né? De forma online, a gente conseguir estudar no nosso tempo, né? Às vezes a gente não está ali presente no ao vivo, mas a gente pode rever todo o conteúdo depois, né? E antigamente não tinha isso, ou você ia ou você não ia, né? Exatamente. E olha que você sempre morou em lugares que tinha ali, né, a possibilidade. A gente tem galera que não tem essa possibilidade. Eu vou dar um exemplo, eu fui criada, de certa forma, no interior ali, onde a galera pegava ônibus de 2 horas para fazer graduação. Imagina uma especialização, então, né? Tanto é que, vou até entrar aí nessa deixa, a EBPOS, ela nasceu nesse formato. A ideia dele era justamente essa, levar esse conhecimento a todo mundo que precisa. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho de como e aonde ali entrou o BIM na sua vida. Porque eu me lembro que quando meu primeiro contato, né, ali com o David, foi justamente entendendo ali como a vida dele tinha mudado em questão de 2 anos, não foi isso? Assim, de tempo, de etapa, de elevação profissional ali com a metodologia BIM, que é uma coisa também que vai ter na especialização. Exatamente. O ano era 2019, eu trabalhava numa obra no complexo petroquímico da Petrobras, em Itaboraí. E no final de dezembro, o contrato, né, dessa obra que eu estava, ele acabou. E minha filha já tinha 1 ano, mais ou menos. E a próxima obra era em uma cidade longe, né, que eu precisaria me mudar. E eu falei, não, eu preciso buscar algo que eu possa estar perto da minha família. Não quero deixar mais minha família ficar viajando, né? Foi aí, então, que eu conheci a metodologia BIM, tá? Então, na verdade, eu comecei com software, né? Comecei fazendo alguns cursos de softwares. Na época, eu morava em Niterói e me deslocava até a Barra da Tijuca. Passava lá, fiz um intensivo estudando na Axon Treinamentos. E, assim, eu peguei o dinheiro da minha rescisão, Josi, pra você ter ideia, que não era muito. E investi todo ele nesses cursos, né? Então, eu fiz um intensivão de cursos. E quando eu comecei a estudar sobre software, eu vi que não era nada daquilo, né? Que o software era uma parcela mínima ali da metodologia. Mas acontece muito. A galera às vezes acha que um software ele vai conseguir desenvolver o processo. A gente pega muito profissional assim que fala, não, Josi, eu quero aprender sobre Revit. Não, Josi, eu quero, ou então assim, não, eu já faço em BIM, eu já atuo com Revit, mas não é bem isso, né, David? Exatamente, e é super normal, né? O meu começo foi assim também, acho que de várias outras pessoas também, e nesse pouquíssimo tempo aí, coisa de 1 mês, 2 meses que eu tinha começado, eu falei, eu preciso estudar sobre BIM, porque isso hoje que eu sei é muito pouco. Então eu busquei a minha primeira pós-graduação, que eu comecei ela em 2020, tá? Então, foi entre trancos e barrancos também, né? Começava a fazer. Na época, eu tinha saído do emprego. Minha esposa que estava segurando as pontas lá em casa. Aí começava a apertar. Teve até um momento que eu cheguei a mandar uma mensagem lá pro pessoal falando que eu ia trancar. Porque eu não estava conseguindo pagar. Né? Aí o pessoal falou, a gente vai dar uma segurada aí na sua mensalidade. A gente vai baixar um pouquinho, né? Até você se estabilizar. E como foi tão rápido, assim, coisa de 3, 4 meses depois, eu já consegui meu primeiro emprego na metodologia BIM. Usando a metodologia BIM. Olha só, eu comecei a estudar, em coisa de 6 meses já tive a minha primeira oportunidade. Fui trabalhar numa empresa de projetos, uma empresa voltada para projetos portuários. A gente fazia projeto de porto e essa empresa estava começando a implementar a metodologia BIM lá dentro. E tudo aquilo que eu tinha estudado, né, tanto como software e o que eu já tinha aprendido na pós-graduação, já estava voltando, já estava começando a colher aquilo. Então, meu primeiro salário nessa empresa, eu praticamente já conseguiria retornar tudo que você investiu. Tudo que eu tinha investido ali naqueles cursos de softwares, né? É uma coisa que a gente fala muito isso, assim, ainda mais assim, início de ano, quando tem alguma transição, a gente pega muito profissional que fala assim, eu tô até com um profissional que me falou isso recentemente, falou assim, Josi, eu tô esperando o retorno ali da empresa, né? Eu não sei se eles vão renovar meu contrato ou não. E a gente sempre fala assim, olha, mas o momento. Se você está com alguma incerteza profissional, o momento de você investir
em uma especialização que vai te dar um know-how, que vai te dar aí além do network, que o network também é muito importante, a parte prática, de você também ter, como a gente oferece lá, certificações modulares, o momento é agora. Porque a atitude que você teve de investir uma rescisão num curso, ou então às vezes a gente fala investir na especialização, ela parece uma coisa muito de impulso, mas ela é uma realidade. O profissional hoje que ele não está oficialmente ali em alguma empresa, ou ele precisa, né, ter ali ou ele precisa, né, de um mercado, ou sair dessa empresa e ir para outro mercado, ou ele não está estabilizado. Olha que a gente fala que estabilidade nessa área não existe, né? Ele precisa da especialização. E por isso que eu pedi para você falar um pouquinho de você, porque eu acho que você é um exemplo disso. Você é um exemplo de que investiu no conhecimento, de que investiu na sua carreira, e hoje é um profissional reconhecido, né? Gente, para quem não conhece, o David, ele movimenta a rede social dele, ele falou que ele é pai, ele põe muito isso lá. E um dos benefícios hoje, que ele sempre fala para mim, olha, Josiele, eu gosto de trabalhar com o BIM para poder estar um pouco mais com as minhas filhas, com os meus filhos, né? Que é um casal, né, David? E ele posta essa rotina dele. Então, assim, não é uma coisa que ele tá falando aqui da boca para fora, não. Ele realmente tem um tempo maior, e você sempre fala muito isso, né? Que é um dos benefícios que você viu. E investir em você na parte profissional, eu peço para você falar, porque eu acho importante o profissional entender que é um investimento que ninguém toma. Investir em conhecimento, ninguém rouba. É seu, fica ali, acabou. Quando você investe numa educação ou num curso de qualidade, que é o que a gente sempre fala, né? O nosso diferencial é a prática, você está se pondo para o mercado como profissional pronto. E foi o que acabou acontecendo com você. Exatamente. Estudo não é custo, né? É investimento. E a gente vai colhendo, às vezes, rápido, né? Às vezes demora um pouquinho, mas sempre vai voltar, né? Então, aí eu finalizei essa primeira pós-graduação, mas antes aqui um pouquinho, né? Voltando antes, tava fazendo os cursos, né? Tava começando, tava tudo bem, né? Tava tudo ótimo, tudo indo muito bem, e daqui a pouco veio a pandemia, olha só. Tava lá em cima, veio a pandemia, ó, caiu tudo, né? Não sabia mais o que ia fazer. Parou o curso, parou a pós-graduação. E assim, até o pessoal se restabilizar, entender o que estava acontecendo, levou um pouco de tempo. Então voltou pro modo online, né? E eu tinha um pouco de receio de fazer online, porque eu queria fazer presencial. Eu falei, esse online para mim não vai dar certo. Mas quando começou online, para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Eu saía às 5 horas da manhã, ia para Barra da Tijuca, voltava, saía de lá umas 5 horas, chegava em casa entre 7 e 8 horas, minha filha praticamente já estava dormindo. E com esse modo online, nisso, né, minha esposa voltou a trabalhar também de casa, eu ficava cuidando da minha filha, então passava o dia cuidando da minha filha, minha esposa trabalhar, e quando era 9 horas da noite, eu pegava para estudar, e estudava, Josi, todos os dias, das 9 às 3 da manhã. Tem ideia? Das 9 às 3 da manhã eu estudava intensamente, era o momento que eu tinha. Mas valeu. E eu acordava de novo ali 7, 8 horas quando minha filha acordava, né, para ficar com ela, e valeu a pena demais, né? Esse esforço, né, não cai nada do céu, né? A gente precisa estudar para a gente conseguir ter essas oportunidades, né? E nisso, né, comecei a fazer outra pós-graduação, que foi a de gerenciamento de obras, que foi algo que eu sempre trabalhei. Falei, preciso ter uma pós-graduação. E comecei a fazer também uma pós-graduação depois que eu terminei, né, de BIM voltada para infraestrutura, que é o mercado que hoje estou. Então, quando a gente falava em BIM, né, a gente falava muito para edificações. Não tinha muita coisa para infraestrutura. Uhum. Hoje já está diferente. Acho que o mercado... Ainda é pouco, David. Para infraestrutura, ele já evoluiu muito em relação ao BIM. Mas bem lá atrás. Mas é isso, né? São poucos profissionais que têm, né, essa capacitação para atuar com isso. Então o mercado está com alta demanda. E assim, até trouxe uma vez, né? A gente fez uma live sobre mercado de trabalho aqui na EBPOS. Isso, e foi super comentada. A questão eu sempre falo, mercado de trabalho, você entrou num ponto muito importante. Eu sou aí... Eu estou ali na frente dos cursos de engenharia e arquitetura, e a gente começou também com edificações, né? A parte ali mais civil, mais edificações, porém,
Quando entrou ali, a gente viu a necessidade do mercado para a parte de infraestrutura, a demanda foi assim, avassaladora. A gente tinha uma noção que o mercado precisava, mas a gente não sabia que era uma demanda muito reprimida, e é demais. Até hoje, o mercado de infraestrutura ele ainda é carente de profissionais, independente de ser em BIM. Você melhor do que eu vai saber disso. E quando a gente começou a trabalhar com as pós de infraestrutura, a gente hoje tem infraestrutura de transportes, tem infraestrutura ali de loteamento e condomínio, a gente trabalha também aí com... Agora, né, vamos entrar nessa parte de megaprojetos, que não deixa de ser a parte também de infraestrutura, que são os projetos de capital. A gente sabe que a gente está levando para o mercado o que o mercado pede. A EBPOS, ela sempre teve aí a postura de estudar o mercado e saber o que... Porque quando você vai fazer uma especialização, você não pensa, como é que está o mercado agora? Se você for pensar em como é que está o mercado agora, você está atrasado. Você tem que pensar em como é que vai estar o mercado daqui 1 ano ou 2 anos. E a parte de infraestrutura, de forma geral, ela já está um pouco atrasada. Melhorou muito. Tanto é que você sabe que hoje você, com um profissional que já atua no mercado aí com as tecnologias necessárias, você é um profissional concorrido. Falta trabalho? Não falta. Muito pelo contrário, né? Você é um profissional cobiçado. E a gente fala isso para os alunos, e quando a pessoa chega lá e fala, eu estou querendo fazer uma especialização e ela não está direcionada, se me perguntar, eu sempre falo, olha, a infraestrutura hoje, a tecnologia BIM para infraestrutura é uma tecnologia que vai te direcionar e te dar um passaporte para o mercado. Exatamente. E eu gosto até de voltar um pouco, né, antes de falar disso, que até na nossa live, né, deixa eu deixar o link aqui depois para quem quiser assistir, de 2009 para 2019, eu considero minha carreira profissional em 2, né? Nessa, onde eu não conhecia a metodologia BIM, e a partir de quando eu comecei a estudar a metodologia BIM, que foi exatamente em 2020. Olha só, se a gente for ver, tem 3 anos. 2020, 21, 22, 23, 4 anos. Olha só como que foi rápido. Em apenas 4 anos, Josi, minha vida se transformou, né? Então, 10 anos de graduação transformado em 4 anos. Exatamente. Então, o BIM, né, trouxe várias oportunidades. Inclusive, eu vou até deixar aqui para a gente puxar uma live que eu vou fazer sobre LinkedIn, tá? Que é uma plataforma aí onde os profissionais estão conectados. E lá, quando eu comecei a fazer meu estudo de software, eu comecei a postar ali sobre os trabalhos que eu fazia, né? Coisas simples. E apostando, até que chegou um dia ali que a rede começou a bombar, né? Hoje eu acho que tem mais lá de 36 mil pessoas, né? Que estão seguindo. E são pessoas assíduas, né? Que movimentam, que comentam. Eu vejo, gente, eu acompanho, tá? E eu digo pra vocês assim, na verdade, o David é uma figura aí comentada nas redes. Quem não conhece, segue lá, é David Shinkai. É bem bacana porque ele faz esse mix todo de rotina de tudo. Por mais que LinkedIn é uma área que a gente fala, nossa, é totalmente profissional. O profissional hoje ele não tem muito tempo de estar nas redes sociais, né? A gente tenta o máximo estar presente, mas eu mesmo, hoje, eu acho que eu passo muito mais tempo no LinkedIn que no Instagram. Porque tem coisas mais interessantes. Só que é bacana a gente ver ali a rotina. Eu achei muito diferente. Eu gostei muito quando eu conheci o seu LinkedIn. E eu gosto de trazer muito isso, porque às vezes a pessoa fica falando, eu sou de tal área, eu trabalho em tal área. Ela fica com medo, às vezes, de fazer essa transição. Ou até mesmo para quem está começando, porque às vezes a pessoa acha que ela precisa ter experiência de anos e anos, né, para conseguir uma boa posição no mercado. E não, você vê aí, né, no meu caso, em apenas 4 anos, hoje, né, eu praticamente ali no LinkedIn eu recebo propostas de trabalho toda semana. Toda semana tem uma oportunidade nova. E assim, lógico, eu não fico mudando de emprego toda semana, mas eu direciono, né, essas oportunidades para quem eu conheço, para muitos alunos, inclusive alunos que se dedicam ali, que se destacam durante as aulas, eu passo, né? E tem alunos aí já conseguindo oportunidades, né? Que vieram através aí do meu LinkedIn. E lá na live eu falo, né? Que ali, quando eu saí do meu trabalho em 2019, até a data de hoje, do salário que eu recebi ali em 2019 para hoje, eu recebo 11 vezes mais do que eu ganhava em 2019. 11 vezes, Josi. E não vai parar, né, David? E olha só, né? Semana passada eu recebi uma oportunidade, né? Me mandaram uma oportunidade para eu ir para uma outra empresa ganhando
mais do que o dobro do que eu ganho hoje nessa empresa que eu tô. Poxa. E olha só, agora eu vou falar... Gente, notícia bombástica, tá? Em primeira mão. Eu vou falar uma coisa que muitas pessoas não... David tá trocando de empresa. Não, eu estou ainda... Eu recebi essa oportunidade ainda, né? Tá analisando. Estou analisando, mas eu vou falar uma coisa que muitas pessoas não gostam, né? Que a gente fala. Sabe qual a melhor forma de você receber um aumento? Não. Pediu, ó. Não, entregar o serviço. É você mudando de trabalho, né? Ó, pra você ter uma ideia, nessa empresa que eu tô hoje, pra eu conseguir chegar nesse salário que foi ofertado, eu levaria mais ou menos uns 4, 5 anos pra chegar nessa posição aí que me ofertaram. E tá aí, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha, assim, que, por exemplo, é aquilo que eu sempre falo, você hoje é um profissional concorrido, acabou de comprovar, foi o meu assunto inicial e você acabou de comprovar. Mas o que faz, o que você atribuiria, assim, a propostas, assim, vamos dizer, numeralmente, né, assim, bem superior de uma para outra? O que você diria que foi o David profissional que fez esse processo acontecer? Primeiro, né, é a capacitação, né? O estudo é estar preparado. Eu costumo falar que sorte é você estar preparado quando a oportunidade vem. Então, essa oportunidade chegou e eu atendia todos os requisitos ali que estavam, né, sendo requisitados. Então, e isso é muito bom. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando o diretor sai da empresa, o gerente vira diretor, o consultor vira gerente, vai fazendo uma escala. O analista vira consultor, o estagiário vira analista e vai subindo todo mundo. E aí, um recado para você, gestor, é você, né, capacitar, né, seus profissionais para que quando ocorra isso, para que você não tenha, né, uma perda de produtividade, para que você tenha padrões, fluxos, para que quando acontecer isso, né, seu projeto ali não saia perdendo no meio do caminho. E isso é muito bacana, né? Você vai criando oportunidades para outras pessoas. E, logicamente, né, a pessoa precisa estar capacitada aí para receber, né, essa nova oportunidade. Eu acho que tudo vem do estudo, né? Hoje mesmo eu sou uma pessoa, né, até viu no amigo nosso, né, uma postagem do Wesley, né, professor lá da BPOS também, que a gente tá numa época que praticamente ninguém se forma, né? Porque tudo muda todo tempo. A gente acha que a gente sabe. Mas... Não, e a parte de engenharia, arquitetura de maneira geral, eu digo que é a medicina, né? Onde você tem que estar sempre tem um CID novo, um problema novo e produtos novos. Então, você nunca para de estudar. E assim, né? A inteligência artificial, faz quanto tempo que ela vem sendo falada? 1 ano, 2 anos para trás. Então, quem tá começando agora tá virando especialista, porque é coisa nova, né? Mas daqui a pouco estudando, se capacitando, e daqui a pouco chega uma outra metodologia, uma outra tecnologia que vai, né, começar ali também. Então, o mundo tá recheado ali de oportunidades para quem tá buscando, né? Então, você acha que antes da gente sair dessa fase aqui, né, de vida profissional, de oportunidades, que é uma coisa que a gente sempre fala muito, eu poderia deixar uma frase assim que profissional hoje não quer ganhar dinheiro? Talvez, assim, eu diria que muitas pessoas, elas acabam ficando confortáveis ali onde elas estão e não buscam mais por conhecimento, né? Eu tô aqui, tá bom do jeito que tá, então eu vou continuar assim, né? Então, eu costumo até falar com a minha esposa, todo investimento que a gente faz, né, que eu faço em estudo, em capacitação, ele volta muito rápido. Volta muito rápido. São oportunidades que vão aparecendo. E isso é outra coisa super importante ali da BPOS. Tava até conversando com o Anderson, agora há pouco. Na última turma que eu dei aula, semana passada, turma de URB, do coordenador Anderson, tinha mais de 60 pessoas online, Josi. E interagindo. E o pessoal interagindo, o pessoal do mercado, buscando capacitação. Buscando capacitação e contribuindo com a sua experiência ali na aula. Quando a gente estava na época do presencial, a melhor coisa que tinha durante a aula, sabe que horas que era? O coffee break.
que a gente fazia o network, a gente podia se conectar com as pessoas. E hoje o curso online, eu sempre falo assim, para todo mundo que me pergunta, a pessoa fala assim, eu estava querendo presencial. Eu falo, por quê? Porque, assim, hoje a gente tem os melhores professores. Por exemplo, você é de São Paulo, a gente tem professores do Sul, a gente tem pessoas que estão no Nordeste. A gente tem os melhores profissionais em uma cadeia ali, né, de profissional que vai trazer o melhor para o aluno. Tirando que ele tem um network a nível nacional e internacional. A gente tem também alunos de fora. Porque esse formato prático que a gente trabalha, ele atrai pessoas de fora. E também as especializações que a gente traz, que não tem no mercado hoje, a maioria, por exemplo, essa mesmo que a gente está trazendo, infraestrutura urbana para loteamentos totalmente em BIM, rodovias também que é totalmente em BIM, não tem. Não tem nem aqui, e muitas vezes não tem fora nessa pegada, nesse mesmo andamento. Então, assim, eu vejo que o online hoje, além do conforto da pessoa ali, do profissional poder fazer em casa, poder fazer depois, a gente também possibilita fazer no formato gravado. Ele traz também um network que não se tem numa sala de aula hoje com 40 pessoas. Vou te dar um exemplo. Você tem 40 profissionais quando você faz você acabou de falar, o coffee break ali do presencial. Quantos profissionais o aluno hoje de uma turma sua aqui da EBPOS tem? São a média de 80 pessoas ali a nível professores, profissionais. Então, a gente tem aí um network a nível nacional. Eu acho isso muito bacana. E aí, eu vou só te trazer aqui um pouquinho para a oportunidade em questão de curso, para a gente encerrar esse assunto. Eu trouxe a frase, o profissional não quer hoje ganhar dinheiro, porque eu vejo que para cada solução que o mercado traz, eu vejo que o profissional, às vezes, ele fala assim, esse investimento está um pouco acima do que eu quero. Ou então, esse tempo que eu vou gastar, que é um tempo que eu não tenho, que eu tô... Josi, eu não paro. Eu sei que o profissional não para. Mas é igual para todo mundo. Você falou para mim que você estudava de 9 às 3 da manhã. Não que a gente queira que todo mundo estude de 9 às 3 da manhã, não. Mas a gente possibilita o aluno fazer até de forma fragmentada esse conteúdo. No tempo que dá, né? Na hora que dá. Na hora que dá. Então, ele tem ali um tempo, um prazo, mas a gente dá uma sequência para o profissional fazer no tempo que dá. E aí, voltando para essa questão, a gente entendendo essas demandas, eu digo que hoje o que é mais valioso para o profissional é o tempo. O que é mais caro hoje para o David? O tempo. O que custa mais caro para você? O tempo. Então, você investir em um estudo de qualidade, em uma coisa que vai te trazer um retorno, uma demanda, você está investindo o seu tempo no local certo. Você sabe o que mais acontece comigo hoje? O profissional, ele vira e fala para mim assim, olha, agora eu não tenho tempo, Josiele. É porque o pessoal me chama de Josiele, mas assim, fala, Josiele, hoje eu não tenho tempo. Eu vou adiar esse processo. Ou então, vou fazer um curso curto. Vou fazer uma ferramenta, como você falou, né? A gente conversou. Aí ele volta daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, fala, eu preciso da pós, tô com a oportunidade de bater na minha porta. Fala, eu não tenho vaga agora, não tenho turma, não tenho vaga em turma para colocar você. E ele investiu tempo, dinheiro e ainda perdeu uma oportunidade. Então, assim, eu acho que hoje, se for colocar em valor, o valor profissional para mim, o maior é o tempo. E até voltando um pouco na parte do network, durante as aulas ali, às vezes um pessoal comenta, tô fazendo isso na minha empresa assim, assado. Pô, eu preciso de um profissional assim. E sempre sai da aula ali alguns negócios. Uma pessoa que faz outro que o outro tá precisando. A pessoa se conecta ali, né? Hoje tem os grupos de WhatsApp, os né? Os grupos de network. Cara, e surge muita oportunidade, né? Até para quem tá buscando. E agora falando desse tempo que você fala, ano passado, né? Eu comecei a fazer o mestrado no ITA, né? Infraestrutura Aeronáutica. E eu fiquei muito em dúvida se ia fazer, se eu não ia, por causa do tempo, que é difícil, né? Se não tenho tempo. E eu falei, eu vou fazer. Saí do trabalho, peguei uma semana ali, falei, vou estudar para as provas. Estudei para as provas e fui lá e consegui passar no vestibular. E olha só, hoje eu já estou no meu último ano. Daqui a pouco eu estou terminando já o mestrado. E se eu não tivesse começado? Isso aí, muitas pessoas falam, eu tô sem tempo, eu vou começar na próxima turma. Aí passa um tempo, passa o outro, na hora que você vê, se você tivesse começado lá atrás, você já tinha terminado. Não, e volta em caso de emergência, né? Hoje mesmo, ontem mesmo eu tava falando com um aluno, que ele falou pra mim assim, Jô, eu preciso desse módulo. Ele tá com a oportunidade da mão dele.
A gente brinca e fala muito do dinheiro na mesa, que é um termo muito usado hoje na parte de internet, né? Coach usa muito, você vai deixar o dinheiro na mesa, mas isso é uma realidade, é uma verdade. O profissional hoje que não está pronto, se você não tivesse pronto para essa oportunidade de mais que o dobro do que você ganha hoje, você teria que dar tchau para ela. Entendeu? Então, quando eu falo que o profissional ele não quer ganhar dinheiro, é nesse sentido. Porque ele tem a oportunidade, ele tá ali, ele tá tendo ali a orientação, mas ele prefere acreditar naquelas crenças limitantes que eu chamo, que é o quê? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Esse investimento. Aí às vezes o pessoal fica caro, mas fala assim: vem cá, a gente hoje tem programas ali que possibilitam o aluno ter um investimento de uma média de um pouco mais de R$10 dia. A gente possibilita isso para o aluno. Aí eu viro e falo assim: fulano, na boa, você ficou 5 anos ou mais, no seu caso 10 anos, David, numa faculdade. A parte mais difícil você já fez, que é a graduação. Você não tem uma média de R$10 dia. Exatamente. Então é sinal que ele precisa do quê? Da especialização. Não. Se ele não tem hoje R$10 em média dia, vamos dizer assim, uma média de 15, depende. É porque a gente tem vários planos variados ali para possibilitar para o aluno. Cara, ele precisa da especialização. Ele precisa se mostrar para o mercado. E, Josi, olha só, hoje, essa semana, tá? Saiu um decreto aí, o 1188, com um objetivo aí, né, de ter, como que fala? Plano de implantação aí, né, do BIM. Tem a lei de licitações, que é a 14133 também. Foi de abril do ano passado, a lei de licitação. E, né, tem o decreto 10.306. Segunda fase. Que tá começando agora a segunda fase. E olha só, começou em 2020 a primeira fase. E a segunda fase tá começando agora. Então... Aí fala só um pouquinho, eu vou interromper, fala só um pouquinho, dá um resuminho assim, porque a galera, eu ainda encontro profissionais que não sabem desse decreto. Me dá só uma deixa ali do que inclui a segunda fase, porque a galera de execução até hoje não sabe e não se tocou que está sendo cobrado já. Então, tem empresas aí que estão começando agora, né? Começou em 2020 o decreto 10.306, tá? Na primeira fase começou ali com o objetivo de disseminar a metodologia BIM em obras federais, né? Ou para todos aqueles que celebrem contratos com esse tipo de obra. Então, a primeira fase ali, modelagem, né? Toda a parte de arquitetura, instalações, estruturas, compatibilização de projetos, extração de quantidades, né? Segunda fase agora é orçamento e planejamento utilizando a metodologia BIM. Então, ó, repara, né? Primeira fase era extração de quantidades. Segunda fase agora já é orçamentos. E é super importante, né? Porque se a gente não fizer a primeira fase direito, a gente não consegue executar a segunda fase. Então, não é simplesmente vou começar a fazer e vai dar certo, né? Tem todo um processo, né, de maturidade, de fluxo, de padrões que as empresas precisam, né, definir. Então, olha só o quanto de oportunidade. Quem está com uma especialização hoje, por exemplo, da nossa de engenharia de custos, licitações e contratos com ênfase em BIM, está com um mundo cheio de oportunidades, porque muitas empresas estão, né, trabalhando aí com obras federais, projetos, e chega na hora de fazer a medição fiscal, trava. Por quê? Não entregou o que estava especificado. E essa empresa vai no mercado buscar quem sabe fazer, né? Ou seja... profissionais valorizados. Ou seja, para contratar essa pessoa num CLT, num PJ ou para uma consultoria. Porque imagina que a empresa ali está com uma medição travada de 1 milhão, 2 milhões. Ela precisa pagar um incêndio. E ela vai pagar um valor ali mais alto do que ela deveria porque ela precisa pagar esse incêndio. E tá aí. O profissional que está capacitado, na hora que essa oportunidade bater, vai conseguir ganhar dinheiro. Vai ajudar a empresa, lógico, a pagar o incêndio dela e vai ter essa oportunidade. Então, quem começa hoje a fazer essa especialização em engenharia de custos... Gente, ele é coordenador da pós de engenharia de custos. Vai estar habilitado a atender essa demanda. E olha só, tá? Falando um pouquinho da nossa ECE, né? De engenharia de custos, né? Eu sou coordenador lá, junto com o professor Diego Bigger. Foi no encontro durante a FEICOM, eu, o Diego e o Anderson, a gente estava falando, a gente precisa criar um curso diferente do que o mercado vem entregando.
A gente buscou e a gente só acha engenharia de custos no formato tradicional. E quem faz essa engenharia de custos no formato tradicional não consegue atender essa demanda, porque falta o BIM. Uhum. Então, E atinge tanto a parte civil quanto a de infraestrutura. Exatamente. Então a gente resolveu criar essa especialização de engenharia de custos, licitações e contratos, com ênfase em BIM. E olha que legal, tem 10 módulos, são 10 meses aí para você se capacitar. E a gente tem, né, lógico, 6 disciplinas com ênfase em BIM e a gente tem 4 disciplinas que são no formato tradicional, licitações e contratos, negociação, avaliação econômica, a própria engenharia de custos, né, no formato tradicional. E, né, todas as outras disciplinas é com foco em BIM. Então a gente tem disciplina de softwares, por exemplo, os softwares mais usados hoje no mercado. Autodesk, Navisworks, Orçafácil, AutoCAD Visus, que é uma ferramenta brasileira aí que tá estourando. Tá sendo super falado. Tá sendo super usada por grandes profissionais, grandes empresas. A gente usa o software da ACA, o Primus, tá? Então são softwares que são usados aí pelo mercado. Então se você cair numa empresa que usa o Visus, se você cair numa empresa que pede para você usar o ACA ou pede para usar o Navisworks, Você tá preparado. vai estar preparado para atender aquela demanda na prática, porque são módulos na prática e os professores são professores atuantes no mercado. Então isso aí foi um cuidado que a gente teve, eu e o Diego, de buscar professores que trabalham com isso, né, justamente para trazer ali, né, para encurtar o caminho do aluno. Então eu costumo falar que tem várias, né, dificuldades que eu passei no longo do meu caminho. E eu trago todas essas dificuldades para o aluno justamente para ele encurtar esse caminho na hora que chegar a vez dele, para que esse problema ele não fique parado ali. Então, essa pós-graduação aí é muito bacana, né? Já abriu a segunda turma agora, inclusive. Estamos na segunda turma e assim, o que é importante é que o aluno que ele faz a especialização de engenharia de custos, licitações e contratos com ênfase em BIM, ele também tem esse suporte dos softwares durante a especialização. A gente não só solta o profissional, né, David? Exatamente. A gente traz aí todo um suporte. E o que o David falou da questão de profissionais atuantes é uma exigência da EBPOS. A gente procura coordenadores que trazem pessoas da área, porque não adianta a gente ter só um conteúdo teórico. O profissional hoje, ele não quer mais um curso teórico. Você vê um curso teórico, ele coloca hoje no chat GPT e coloca o que a respeito hoje. A gente não fala nem de Google mais, né? A gente coloca lá no chat GPT e coloca tudo sobre o assunto e pronto. Ele não precisa da orientação do profissional. Lógico, a parte teórica é importante, sim, mas ele precisa de saber o que está acontecendo na parte ali do mercado. Hoje você vai saber orientar um profissional exatamente nos melhores softwares, por exemplo, na parte de engenharia de custo. O que está sendo usado? A gente até começava a falar assim, hoje a gente começa a especialização, a gente nunca firma ali e fixa o software que a gente vai usar até o final. Porque no decorrer de um ano, muita coisa muda, não muda, David? Exatamente. E até importante que você falou, né, voltado tanto para edificações como para infraestrutura, e nesses módulos aí específicos em BIM, o primeiro que a gente tem é com o professor Guilherme Gnoni, que é uma grande referência aí no mercado, que ele ensina os padrões, o que a gente precisa de entrada para a gente ter uma saída de qualidade. Isso. Então ele traz tudo isso em relação ao BIM. E no uso dos softwares, por exemplo, o AutoCAD Visus, a gente faz um orçamento de uma edificação usando o AutoCAD Visus. No Orçafácil, a gente vai usar, né, junto com o Navisworks, fazendo o orçamento de uma obra de infraestrutura. E no software da ACA a gente faz, né, um orçamento voltado para a obra de arte especial, né, ponte, viaduto, passarelas. Então o aluno ele tem, né, essa visualização de edificação, de infraestrutura, de obra de arte e tem, né, a mão na massa no software. Então, por exemplo, se quem trabalha com edificação precisar usar o Navisworks que foi feito de infraestrutura, vai usar tranquilamente, porque o conceito é o mesmo, né? Eu poderia dizer, então, ali num termo, que o profissional hoje que faz a pós de engenharia de custo, licitações e contratos em BIM da EBPOS, ele está pronto para o mercado, tanto civil, edificações, infraestrutura. Então, ele pega toda a gama de engenharia de custos. Com certeza. E hoje, né, tá acontecendo o módulo da turma 2, que é a primeira disciplina de engenharia de custos tradicional, que o professor Diego Bigger tá, né, ali contextualizando, trazendo ali a engenharia de custos tradicional para quem nunca viu. Então, se a pessoa nunca viu de engenharia de custos,
ela vai ter, né, esse nivelamento ali para acompanhar o curso, né? Então, quem já trabalha com isso também vai estar sempre ali contribuindo, né, e aprendendo coisas novas. Engenharia de custo, licitações e contratos seria uma ENBIM, seria uma área aí para o profissional que acabou de formar, ingressar agora e já pegar esse leque aí de opções de mercado? Com certeza. Igual eu falei, né, da demanda por profissionais com essa capacitação para empresas aí, né, que trabalham com obras de licitações públicas. Mas hoje, Josi, para você ter ideia, empresas privadas já estão atuando, né, com a metodologia BIM sem precisar, tá? Por quê? Porque elas veem benefício em utilizar a metodologia. Não só obrigatoriedade, né? E essas empresas que estão, né, privadas, estão trabalhando, estão no seu processo ali de transição, ela não precisa ter um profissional sênior, pleno, ela pode contratar um profissional júnior que está começando agora no mercado, justamente para fazer o piloto dela, para começar, né? Então tem essa oportunidade para todo mundo. E assim, eu acho importante ressaltar, e é uma coisa que eu costumo dizer ali pro profissional, e a gente também é muito procurado por empresas, né? Hoje a gente tem sempre ali as empresas que procuram especializar o profissional. E por experiência mesmo de mercado, eu sempre costumo dizer que é muito melhor você ter um profissional que entende do processo da sua empresa, implementando o BIM dentro da sua empresa, com todos ali, né, todo o conhecimento do objetivo, de como funciona, de como são os quadros de funcionário. Então, quando a empresa coloca o profissional, ele está investindo em um processo de implementação, porque todas as nossas pós em BIM, ele tem o início ali, que é como implementar na empresa. A gente tem esse pensamento, os coordenadores têm muito esse pensamento, de preparar ali a pessoa que vai começar do zero no BIM ali na empresa. Então, tanto edificações, a parte também de infraestrutura, ele tem esse processo. Eu vou agora já puxar ali, porque a gente está com um assunto aqui, posso dizer um assunto babadeira ali, né? Se deixar, ficou falando, mas só para fechar esse lado aí, que tem espaço para todo mundo. Sei. Por quê? Se eu preciso de um profissional sênior, provavelmente profissional capacitado, ele está trabalhando. Para eu trazer ele para minha empresa, eu tenho que pagar o valor dele para ele vir. E é um valor alto. Então, muitas das vezes a empresa quer trazer uma pessoa júnior, igual você falou, para ela começar ali sem vício, para ela já entrar no padrãozinho da empresa e seguir levando aquilo. Então, tem espaço para todo mundo, desde quem está formando agora, para quem já trabalha com orçamento há 20, 30 anos e está fazendo essa transição para a metodologia BIM. Oportunidade, hein? Oportunidade que não dá para jogar fora. E essa é a coisa que a gente não faz, né? Eu vou puxar agora e eu vou entrar assim já na palavra-chave, né? Vamos lá. Projeto de capital project. Primeiro diz pra gente o que é esse nomezinho aí que está sendo falado e movimentado, principalmente por você. Então, a gente acaba, às vezes, definindo, né? Obras de capital são projetos de longo prazo, tá? E projetos que são robustos. Muitas das vezes eles passam da casa de bilhões, para você ter ideia. Tem projetos aí que eu atuei com um CAPEX, um orçamento com mais de 10 bilhões para construir aquele empreendimento. E muitas das vezes esse empreendimento pode ser um empreendimento brownfield, ou um empreendimento greenfield. O brownfield por exemplo, uma empresa foi lá, comprou uma planta existente lá de produção de gasolina. E essa empresa, ela quer começar a produzir gás natural. Então, é uma condição existente que tem lá e essa empresa vai precisar fazer toda essa transição, mudar uma série de equipamentos ali para essa nova planta poder operar com gás. E a obra Greenfield, né, é uma obra que começa do zero. Então, a gente vai criar uma nova planta ali, por exemplo, de mineração. Vai começar a extrair cobre, vai começar a extrair ouro dali. Então, são obras longas, né, que duram 2, 3, 4 anos, né, dependendo. E tem um mundo de oportunidade, Josi. É um mercado hoje, tá? Eu, particularmente, acho que é o mercado mais rentável. Por quê? A gente fala em casa de bilhões. Que são os megaprojetos. Isso que eu queria te pedir agora. Porque a gente tem ali, né? O pessoal fala muito de projeto de capital. Mas você está trazendo uma especialização que é projetos de capital, megaprojetos. Que são realmente os que passam da casa dos 2
bilhões, 2 milhões? Dos bilhões, dos 2 bilhões, né? Então, eu queria que você dissesse e explicasse ali a oportunidade que esse mercado traz. Fala para quem já está falando, e gente, olha, literalmente, a gente está trazendo aqui, vamos dizer assim, vamos chacoalhar o mercado, que é isso que a gente gosta de fazer. Se fala muito em alguns assuntos que a Pós traz, mas nada nesse alinhamento. Então, assim, como se diz, pega a visão dessa questão de megaprojetos, projetos de capital, que é um assunto que vocês vão ouvir muito falar. Agora, né, a gente vai dar uma chacoalhadinha aí no mercado. Então, para você ter ideia, tem um projeto que eu trabalhei que ligando de uma ponta da outra no projeto, a gente tinha uma ferrovia, tinha uma rodovia de 80 quilômetros, ligando um projeto no outro. E, igual eu te falei, são projetos na casa de bilhões, tá? Então, qualquer desvio que tem ali do meu orçamento, olha só o valor ali que a empresa está perdendo ou está deixando de ganhar de lucro. Se eu tirar ali 10%, é um valor absurdo. Então, essas empresas escolhem por contratar profissionais níveis pleno, master, consultorias, né, que às vezes são caras, justamente para trazer uma assertividade maior para o projeto. Por quê, né? Além desse custo, né, da empresa deixar de ganhar, a produção dela ali não operando no tempo que ela previu, ela tem um lucro cessante muito grande. Então precisa de profissionais capacitados que entendam daquilo para fazer na melhor qualidade. E já ouvi várias vezes disso, né, de empresas. Não importa o preço, tá? Eu quero que seja o mais rápido, com a maior qualidade possível. Então, que geralmente são empresas de grande porte, com investidores também de grande porte. E o planejamento disso é onde está aí a chave da questão. E levar o planejamento até o objetivo final que é onde vai entrar o profissional qualificado. Exatamente. E nisso a gente tem ali que a gente chama de paradas de manutenção. Por exemplo, uma planta, ela precisa parar, ela vai parar por 3 meses ali para fazer uma manutenção programada. Uhum. Que às vezes é nesse período de 3 meses que a gente tem para fazer uma obra robusta, uma obra de bilhões. Imagina, em 3 meses fazer uma obra de bilhões. Então roda turno, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, e não pode acontecer erros. Porque se acontecer erros, não vai atender no prazo necessário. E a gente traz de melhor que tem no mercado hoje, né? A gente vem adotando a metodologia que chama WP, e a gente tem um professor aí super reconhecido no mercado, que ele vai estar atuando com a gente, trazendo essas boas práticas, né, para garantir que esse planejamento vai funcionar. Imagina, Josi, tem equipamentos que a gente compra, por exemplo, que vêm de outros países e leva aí 4, 5, 6 meses para ser produzido. Imagina se faltou uma pecinha daquele equipamento, o que acontece? Não vai funcionar a planta ali naqueles 3 meses. Então não pode acontecer, não pode ter erro. Então a gente tem as melhores práticas, a gente tem metodologias, né, que a gente usa para ajudar para que isso não aconteça. Que seria provavelmente ali a programação, o planejamento, né? Eu vi que a gente vai trabalhar a metodologia FEL, né? Que é onde a gente trabalha mais a parte ali do planejamento. Na parte de metodologia do FEL, a gente trabalha ali com portões, tá? Então a gente começa ali na parte no conceitual. Então a gente tem uma série de requisitos ali que a gente aprova para seguir para o projeto básico. Do projeto básico a gente vai para o projeto detalhado, então ele vai seguindo o projeto FEL 1, FEL 2, FEL 3, que a gente vai garantindo a maturidade, né, desse projeto para chegar em determinada fase, para que a gente não precisa inviabilizar esse projeto, por exemplo. Então o projeto vai ganhando maturidade, a gente tem os requisitos ali, né, que a gente vai definindo. Inclusive a gente já vai marcar uma live aí com o nosso professor, né, dessa disciplina. Estamos com nomes de peso aí, André né? Choma, grande nome aí do FEL, que vai explicar um pouquinho melhor pra gente, e tem um mundo de oportunidades, tá? Para cada disciplina, Josi, que a gente tem uma oportunidade diferente, tá? Então tem o planejamento EWP, tem a metodologia FEL, tem toque e correntes críticas, tem o BIM, tá? Gestão de projetos em BIM de Capital Project.
Tem CAPES, gestão de contratos, com a professora Márcia Doring, que tem mais de 20 e poucos anos aí atuando nesse mercado também, é profissional que... Super Nossa, renomada. eu adoro ela e ela ensina assim, de verdade, sabe? Passa o conhecimento todo. Ela entrega. Exatamente, ela se doa ali, né, pros alunos para que a pessoa saia realmente capacitada. E isso também foi um diferencial aí da nossa pós, né? Ter professores, todos os professores são atuantes ali no mercado. A gente tem o Finóquio, que é o especialista aí de inteligência artificial. Ele desenvolve trabalhos aí incríveis, né? E topou tá com a gente aqui também. Porque você trazer uma especialização já com inteligência artificial ali, justamente para megaprojetos, você foi ousado, não foi, não? Exatamente, a gente tem que trazer o que o mercado pede, né? Então, Porque é um mercado já muito ousado, não é? exatamente, e é muita coisa nova, né? Então, esses profissionais aqui que estão com a gente, além deles estarem no mercado atuando, são profissionais aí que têm um grande amor pela educação. Então... Gostam de mesmo... porque, assim, gente, vocês têm que entenderem que quando alguns nomes que estão nas especializações de vocês... são pessoas que têm, assim, vamos dizer, na própria profissão, salários, assim, altos, né? A gente conhece, eu conheço muitos deles e eu sei que a parte dele estar ali com você um final de semana, assim, entregando, como a gente diz aqui, entregando tudo, não é só pela parte que ele vai receber, não, é pelo conteúdo que ele passa, porque quem está nessa área, principalmente nessa área de BIM, de infraestrutura, e agora nessa parte também, né, de projeto de capital e mega projeto, eles sabem da dificuldade que se tem para encontrar um profissional bom. Eu vejo muito isso com os professores. Um exemplo hoje é você, que sabe que precisa de muitos profissionais para a área que você está atuando. Eu vejo também ali o Anderson Santos também, que é da outra pós de infraestrutura. Ele leva muitos alunos para os trabalhos ali, né, para as oportunidades que aparecem também. E aqui eu vejo que o professor, ele quer muito reproduzir profissionais como ele. Eu sinto isso, porque ele sabe que o mercado precisa. Se eu sou bom nisso, por que eu não posso fazer mais 3, 4 profissionais que vão atuar ali na mesma... Eu estou te falando de 3, 4 para atuar no mesmo nível, porque, na verdade, a gente forma o quê? 60 profissionais ali por turma. Mas por que não eu ter um profissional... Me diz se eu estou errada, porque essa sensação que eu tenho hoje, eu preciso de reproduzir pessoas como eu. Então, eu vou o quê? Eu vou passar o meu conhecimento. Eu vou me entregar durante um final de semana. Por isso que a gente diz sempre que é uma imersão. Exatamente. E o mercado realmente precisa disso, né? A gente, para quem está num cargo gerencial, precisa de pessoas ali que vão fazer o trabalho efetivo, que você possa confiar. Porque o gerente, ele não fica ali botando a mão na massa, ele gerencia a equipe, né? E precisa de ter pessoas confiáveis, com conhecimento para entregar isso. E outra coisa super bacana, né? Igual a gente começou a movimentar a rede ali, né, Josi? O projeto não estava nem aberto ainda e a gente já estava com muitas pessoas interessadas. E olha que legal, pessoal. Eu já dei uma olhadinha lá, são gerentes de empresas de mineração, gerentes, superintendentes de empresas de óleo e gás, pessoas que já estão no mercado ali há 10, 15, 20 anos. Já temos aluno fora também. Vindo para se capacitar. E com certeza vai ser um mundo de oportunidades para quem está começando também. E a gente sempre fala que essas como é um lançamento, a primeira turma tem muita gente ali que a gente considera como convidado, né? Que ele vem aprender, mas ele contribui muito. Exatamente. Contribui muito pra gente. E esse fim de semana passado que passou, eu dei uma aula, né? Para um professor da EBPOS também, que é o professor Rui Raoli. Rui Raoli. Ele é incrível, manja demais. E igual ele falou, a gente está sempre estudando. Eu estou estudando, eu estudo em pós-graduação também, eu faço curso, a gente está sempre estudando e contribuindo. E olha só, o gerente que está aqui fazendo a aula, ele vai ver aquela pessoa que está ali, que está começando, que está se dedicando, que está se destacando, contribuindo durante a aula, e com certeza essa pessoa vai ter uma oportunidade ali mesmo dentro da turma. Então, me diz o seguinte, o que esperar da pós de projetos e capitais megaprojetos? Olha, eu vou te falar que eu vou assistir todas as aulas, tá, Josi? Igual eu falei, não existe uma pessoa que é bom em tudo, né? Minha disciplina é de gestão de BIM. Eu quero assistir a aula de FEL, a aula de AWP, a aula de CAPES, a aula de gerenciamento de projetos com o Felipe Góes,
ficar incrível. E assim, mesmo eu focando em FEL, minimamente eu preciso entender de AWP. Eu preciso entender de BIM. Eu sendo o especialista em BIM, eu preciso entender de AWP, porque tudo se conversa no final. E como que eu vou conversar com você se eu não sei minimamente daquilo, né? Então é super importante. E eu acho que é isso, né? Justamente para quem está começando, assistir todas as aulas e ver uma ali que ela vai falar, eu vou focar em BIM. Então, eu vou ser a pessoa especialista em BIM, mas eu conheço, né, do processo como um todo. Então, assim, eu acho que essa pós-graduação vai ser incrível, porque eu escolhi, né, os professores que eu queria ter aula, professores, assim, do mercado que eu admiro demais, que entregam com excelência. Então, são professores que eu falei, eu gostaria de ter aula com essa pessoa e eu vou tentar trazer ela. Entenderam o objetivo da pós, né? Ô, Jô, tem um professor também de Project Controls, o Vitor Verli. Eu ia até te perguntar isso, que é a parte de gestão de riscos, né? Exatamente. Que é onde a gente falou justamente daquela parte de onde uma vírgula errada, um cálculo errado tem um dimensionamento de milhões. Ele vai estar aí, o Vitor, né, para trazer todo esse conhecimento, né, dele, de projetos que eu já vejo que ele acompanha e tem excelentes resultados. E, assim, é um profissional, um líder, né, nato, que a gente vê que o cara lidera, assim, pessoas, né, e equipes ali com amor, assim, com facilidade e entrega resultado, né? Então, assim, é outra pessoa que eu falei, preciso assistir a aula dele e aprender mais um pouco, né? Então, mesmo para quem já tá ali 15, 20, 30 anos, que já é um pessoal que tá, né, vindo pro projeto, que vai aprender coisas novas. É, o pessoal que tá ali já, todo mundo curioso, né? Vou dizer assim, oriçado ali pelas novidades. O David, ele tá segurando aí alguns... Aqui ele acabou falando, então provavelmente já vai ter passado todos, mas ele foi soltando aos poucos os profissionais, quase que escalando ali o time de futebol que ele quer que ganhe e vença o campeonato. Posso dizer assim, né, David? Exatamente. Se eu fosse montar uma empresa hoje, eu ia falar, esse aqui são os profissionais aí que eu gostaria de ter comigo, sabe? Lógico, tem muito outras pessoas, porque não dá para trazer também, mas esse pessoal aí que são pessoas que eu realmente conheço, né? Não só como profissional, mas como pessoa, que são pessoas que amam passar conhecimento. Isso. Porque não adianta só o profissional saber e não saber passar. Exato. Inclusive, eu falo na disciplina de BIM, que são muitas coisas novas, né? Metodologias, softwares. Às vezes o pessoal, mas eu vou conseguir acompanhar? Você vai conseguir acompanhar. Porque a gente trabalha de forma para que todos acompanhem. De quem não conhece nada, vai sair ali conseguindo operar, né, o software, e quem conhece, com certeza, vai aprender uma coisa nova também. Porque assim, o que eu vejo hoje? Eu tava te falando, eu tava antecipando a questão dos profissionais que já têm, tipo, 15 anos, 20 anos. As pessoas que estão realmente buscando são pessoas que já atuam em uma das áreas. E não é só para essa pós, tá, David? A gente tem outras especializações. Eu tenho também incorporação na construção civil, que tem outra coordenação, que é com a Luísa Ribeiro. E são, assim, são pessoas que já atuam em uma das etapas, mas ele precisa entender o processo. O projeto de capital, ele vai vir na mesma pegada, porque às vezes o profissional ali tá ali, já tá trabalhando com o sistema ali, né, na parte de BIM, ou já está trabalhando com o FEL, com a metodologia FEL, e ele quer entender o processo, ele quer estar além, porque quando eu sempre digo, e vale para tudo, quando você quer estar à frente de um projeto, você quer estar à frente de uma empresa, se você quer gerenciar, você tem que entender as etapas, todas as etapas. Então, o profissional que às vezes vai vir aí sabendo muito de uma das etapas, ele vai ter também o alinhamento em outro processo. E não deixa de ser uma especialização. Você imagina você ter no seu currículo uma especialização lato sensu de projetos de capital, megaprojetos. Exato. E aqui ele ainda vai ter ainda as certificações modulares, que ele pode sim se posicionar no setor. Isso movimenta o mercado, isso movimenta a rede do profissional. Então, a gente oferece aí possibilidades para o profissional exatamente evoluir e contribuir também, né, para esse processo de evolução do mercado. Porque quando você fala, olha, tem muitas pessoas que são boas, isso a gente procura muito entender esse processo, mas que não conseguem passar o conhecimento. Exatamente. Isso a gente tem uma cautela muito... A EBPOS, ela sempre trabalhou com pessoas que entregam muito ali.
a gente trabalha com esse quesito ali de ter esse cuidado, que não basta só... Porque se fosse conhecimento por conhecimento, a gente tem hoje muitos profissionais que estão, por exemplo, na graduação, que aí talvez a própria empresa ali, né, a instituição de ensino tem também a parte da especialização, e ele tem uma continuidade daquele profissional que estava dentro da sala de aula. E aqui não é assim. A gente pega o profissional da área. Você é um profissional da área, você selecionou o seu time de futebol ali, né? Ô, Josi, igual quando a gente fala em salário rentável, né? Tem profissionais... Tem uma pergunta para fazer, viu? Tem profissionais ali, né, que eu vejo... Quem atua com projetistas, conheço profissionais que ganham na casa de 20 mil reais como projetista. Um gerente de uma empresa de mineração aí ganha na casa de 28 mil reais, fora a participação dos lucros. Então, o que esse gerente quer? Ele quer lutar pelo lucro da empresa, né? Quanto mais a empresa lucrar, ele vai lucrar também. Então, tem empresas que pagam 5, 6, 7, 8 salários de PLR. Imagina, você ganhar na casa de 30 mil reais e ganhar mais uma participação de lucro anual aí de 6 salários. Então dá quase 180 mil reais. E olha a conta básica, Josi. Num projeto de 2 bilhões, se esse gestor economizar 1%, são 20 milhões, tá? 3% são 60 milhões. Então, esses profissionais, eles contratam pessoas pela qualidade, tá? Então, olha só, se eu estou contratando uma consultoria aqui por 500 mil, 1 milhão de reais, e eu estou economizando 20 milhões, o que é o 500 mil, 1 milhão de reais que ele está pagando a consultoria? Não é nada. Não é nada. Nesse mercado eu acho que os grandes valores é uma coisa muito comum, vamos dizer assim. Mas eu vou te fazer uma pergunta para a gente já jogar aí, né, para quem não conhece, não entende esse setor, tá? Qual é a média salarial? Entenda, é uma média, porque eu sei que tem profissionais, como você falou, se a gente for contar aí a participação nos lucros, vai lá para cima. Mas qual é a média salarial hoje de um profissional, e vamos dizer agora de um especialista em projetos de capital, megaprojetos? Olha, eu falaria ali que para quem está começando, numa média de 10 mil reais, mais ou menos, uma pessoa que trabalha CLT numa empresa dessa, numa empresa grande. De início, né? E qual é a média hoje que você já está conhecendo e que você sabe que chega? Mais ou menos uns 15, 16 mil, né? Variando aí até 18. E tem várias, né, oportunidades, porque aí tem o gerente de planejamento, aí, por exemplo, tem o gerente de CAPEX, tem o pessoal que trabalha com FEL, tem o pessoal que trabalha só com engenharia ali, né, na fase de projetos, aí tem um gerente que vai trabalhar lá na fase de execução. Então, tem várias oportunidades aí, Josi. O salário, assim, acho que varia bastante ali, entre 10, 20, 30 mil reais aí vai passando para fase, já para diretoria, assim, isso, aí gestão, ganha um pouco diretoria. mais, né? É porque eu vi, quando começou ali a gente conversar a respeito desse assunto, eu trabalho diretamente com um profissional. E aí eu fui pesquisar o que era ali, né, o profissional do projeto de capital, que é interessante, né? Porque a galera tem uma curiosidade de saber. A gente recebe muito profissional que não está na área, que ele quer entender o benefício dessa área. E eu vi que além dos salários ali, né, iniciais, já sendo um salário aceitável para o mercado hoje, que é uma média de 10 ali, né, 10 mil, a possibilidade de crescimento dessa área é enorme. Enorme. Porque as empresas são grandes, os megas projetos são grandes, tem muitas áreas de gestão. Tô enganada? E são projetos que não param, Josi, que gente, a sociedade, a gente precisa. A gente precisa do minério, a gente precisa do aço, a gente precisa do nióbio, a gente precisa que faz a bauxita lá, que faz todo o processo para virar o alumínio. Então, são processos ali que são indispensáveis para o nosso dia a dia, né? E isso não para, né? Diferente, por exemplo, da edificação, o mercado está em alta também, mas se eu não comprar uma edificação hoje ali, um prédio, não vai acontecer, né? Agora esses projetos, infraestrutura, né? Que a gente pega grandes obras de infraestrutura, aí entra saneamento, entra a parte, né? Drenagem, tem várias oportunidades que não podem parar. Se parar, né? O nosso país, o mundo acaba parando. Então, esses projetos de capital são super importantes, né? Petróleo, vai fazer a produção de gasolina, produção de gás, e
essas plantas, elas precisam estar sempre em constante manutenção, Isso são né? exemplos, na verdade, porque tem muito mais do que isso. Tem muito mais, né? Mas Exemplos. são coisas. Então, é um mercado que ele auto se alimenta, vamos dizer assim, porque também tem as manutenções, tem as mudanças de tecnologia, como você falou, que são ali ter que parar um projeto durante 3 meses. Então, assim, é um mercado que está em constante movimento. Exatamente. Está em constante movimento e crescendo muito. Tá? Então fica o desafio de você buscar essas grandes empresas hoje de mineração para ver, né, o quanto essas empresas cresceram nos últimos anos. Sim, a gente sempre exportou muito, né? Exatamente. E aqui, O mercado pede muito e isso. o nosso país aqui é um país muito rico, né? Nessa quesito de exportação De minério, né? Tem muita coisa aqui. Hoje aqui no Brasil a gente tem empresas aí que são as maiores, né? Do mundo aí. E assim, tem uma infinidade de oportunidades. Igual eu falei, né? Tem uma pessoa aposentando, o outro entra, o outro vai puxando e vai criando oportunidade. Por exemplo, saiu um gerente, foi para outra empresa, vai puxando outra pessoa e vai entrando, o mercado tá sempre assim, né? Isso é um grande desafio, né? Que é o turnover. É a movimentação de pessoas, né? Como o mercado tá super aquecido, a empresa precisa de profissional, ela vai e busca, né? De outro lugar e puxa, né? Então, novas oportunidades vão sendo criadas a todo momento. Então faz para mim uma chamada assim, atenção você profissional, quem é o profissional que vai atuar nessa área? Engenheiros, arquitetos, planejadores, orçamentistas, projetistas, todos esses profissionais aí são aptos a atuar nesse mercado aí de obras de capital. Não só eu tenho também profissionais procurando de todas as áreas, então eu diria que poderia ser então engenheiros, arquitetos, projetistas, gestores, diretores. Exatamente, parte, né, engenharia ambiental, agora a sustentabilidade, né, o pessoal fala muito, né, em trabalhar de forma sustentável, então empresas investindo em tecnologias para reduzir a emissão de carbono, então tem esse tipo de profissional também, pessoal que vai trabalhar efetivamente ali com o projeto, aí tem o arquiteto, tem o projetista de instalações elétricas, hidráulicas, de estrutura metálica, quem trabalha com fundação, tem o planejador, né? Tem quem vai fazer o orçamento. Então, quem vai aprovar o orçamento. Exatamente. Eu já peguei quem quer aprovar o orçamento. Então, poderia dizer assim, atenção você, profissional, que visa um mercado lucrativo, que visa um mercado de oportunidade, você precisa conhecer a especialização de megaprojetos, projetos de capital ou capital project. Exatamente. Para quem quer fazer uma transição aí para um mercado super rentável, com grandes oportunidades, vem para pós-graduação de obras de capital, megaprojetos, que vai ser sucesso. E, gente, é sucesso porque, assim, vocês não estão entendendo. A gente não lançou. A gente só fez um spoiler. A gente fez um spoiler e eu fiquei falando com a galera até 23 horas da noite. Respondendo a galera. Só com essa movimentação. Então, é um assunto, assim, muito falado. É um assunto que não tem... Sabe quando você junta, assim, tudo que você precisa... em um alinhamento, que eu costumo dizer, para você ser o profissional que vai ser procurado para essa área, essa pós é isso. Exatamente. E mais uma vez falando, o network que vai ter nessa pós-graduação vai ser incrível. Vai estar em contato com gerentes, próprios gerentes de empresa, conversa com o gerente de outra empresa para ver melhores práticas, para juntar conhecimento ali entre eles, oportunidades para quem está começando. Então vai ser um network aí incrível, né? Ter essas pessoas aí todas no mesmo local, né? E se ajudando, né? Acho que isso aí é mais importante hoje. A gente se ajudar e conseguir aí subir todo mundo junto. E também dar as ferramentas ali, né? Eu costumo dizer assim, o profissional tem que parar de se, vamos dizer, de se dar, né, autodesculpas, de se boicotar, porque o mercado ele tá amplo de oportunidade. E a oportunidade está batendo na tua porta. Se você, como você falou, como você hoje que estava preparado para uma oportunidade mega, vamos dizer assim,
O profissional ele tem que parar dessas crenças limitantes de não ter tempo, estar acima ali do valor que ele pensa que vale uma especialização, um curso, de investir nele como profissional, porque isso são crenças limitantes. Se fosse fácil, tava todo mundo aí, né, em cargos altos. Se destaca quem estuda, eu digo sempre. Se destaca para o mercado quem se especializa. Porque estabilidade não existe para ninguém. O mercado hoje está assim, daqui a pouco ele vira de cabeça para baixo. E a gente sempre fala, o pessoal sempre fala, e a política, eu não sei como é que vai estar o mercado do próximo ano, eu não sei como é que vai estar o próximo governo. Cara, pense no pior cenário. Você, no seu pior cenário, depois eu vou puxar deixa para você, mas você no seu pior cenário, o que você fez? Você investiu em quê? Em educação. Quando o cenário está muito ruim, o que acontece? A gente vai, vamos dizer que vai reduzir o número de profissionais, ok? Se reduzir o número de profissionais, quem vão ser os profissionais contratados? Os que estão à frente do mercado. Os que se especializaram, o que fizeram a leitura correta do que o mercado precisa, mas que investiram neles como profissionais. Então, eu sempre digo, a educação é o melhor investimento para qualquer tempo financeiro, qualquer crise financeira, qualquer tempo político. E olha só, pessoal, isso aí até a Josi vai falar melhor que eu, mas a EBPOS tem uma parceria incrível com empresas, por exemplo, a Autodesk. A Autodesk libera a licença educacional por 12 meses de praticamente todos os softwares da AEC Collection. E para você ter uma ideia, hoje a gente, né, usa esses softwares, né, no nosso dia a dia, e uma AEC Collection dessa, ela gira em torno de 14, 15 mil reais. Anual. Que você vai ter para estudar, para quando chegar seu momento de utilizar no trabalho, para que você já tenha familiaridade com ela, né? Tem parceria com a AutoQI Visos, do pessoal da AutoQI, tem parceria, né, com o pessoal da Orça Fácil, tem parceria com o pessoal da ACA. Então, olha só, né, só de software ali, o que tem para você isso, aprender. Hoje a gente trabalha, hoje a gente tenta entender muito o mercado, David. A EBPOS, a gente sempre, quando a gente lança uma especialização, lança um curso novo, a gente sempre tem essa troca com o coordenador, você viu como a gente faz. O que dá para trazer aí para o profissional? O que a gente pode oferecer para esse aluno, para ele ter esse suporte, porque não adianta eu só falar do software, ele tem que aprender, ele tem que saber mexer. Então, as nossas especializações em BIM hoje, principalmente a parte de BIM, a gente tem parceria com a Autodesk, a gente tem parceria com a Bentley, a gente tem parceria com o Sync, que é do Seabra, que é um plugin de sinalização, a gente tem parceria também com a AutoQI, com a ACA, a gente também tem Orça Fácil. Então, assim, a gama de suporte que a gente dá para o nosso aluno é muito grande. E não só isso, tá? Uma coisa que poucas pessoas sabem é que a gente já observou e a gente valoriza muito o tempo do profissional, como eu te falei. Hoje eu digo que o que mais vale para o profissional é o tempo. E aí, nesse quesito, a gente tem hoje também cursos curtos, na maioria das nossas especializações em BIM. A gente direciona para o que realmente o profissional vai precisar, mas a gente oferece um curso curto de Revit, passo a passo dos principais comandos. A gente oferece um curso de Civil 3D, InfraWorks e OpenRoad. É aquele passo a passo para o profissional não precisar, primeiro, não precisar fazer um curso de ferramenta para depois ingressar na especialização e nem fazer a especialização e depois se aprofundar no curso de ferramenta. O que ele vai fazer? Ele vai aprender junto. Além dele aprender dentro, você hoje que está nessa de engenharia de custos, você sabe que além de ele aprender dentro da ferramenta, ele fica com aquilo ali para ele já. Ele tá ali, tá durante ali um ano, esse curso todinho para ele fazer. E sabe qual que é a importância de você entender a ferramenta? Hoje acontece muito, tá? Pleito. Às vezes a gente pede alguma coisa para a projetista fazer, que ela fala, não posso fazer isso porque não estava no meu escopo, e eu tenho uma grande dificuldade para fazer isso, demora muito e quer cobrar um valor super alto. Eu falei, olha, vamos cá. A gente abre o software e fala, é assim que faz, olha só como é simples, como é fácil. Então a gente precisa entender como esses softwares funcionam também, né? Senão, o que falarem pra gente, a gente vai acreditar. Eu, quando não sei de uma coisa, se alguém me fala, por exemplo, vou no mecânico levar o carro e falar, quebrou tal peça. Eu não conheço, eu aceito isso, tá? Então a gente precisa entender minimamente como o software funciona para a gente conseguir, né, debater e conversar, né, e evitar esses tipos de pleitos também. Outra coisa importante que eu acho é o seguinte,
se você tá na parte de execução, por exemplo, tá? Eu vejo esse diferencial muito grande. Aí fala, eu tô na execução, não vou precisar de BIM. Duas coisas. Você vai ficar sempre na execução? E precisa, hoje o BIM... Primeiro, duas coisas. Vai ficar sempre na execução? Geralmente não. Segundo, como é que você vai fazer a leitura do que tem que ser feito quando você receber seu projeto em BIM? Como é que você vai ver as intercorrências? Tô errada. Hoje no canteiro de obra, a gente já está aplicando a metodologia BIM. Quem está lá também na obra, mesmo que não mude, né, para projetos, né? Precisa, vai entender como funciona isso, como o software vai... Você vai pedir um concreto. Vou ali no meu modelo, eu vou ter quantidades concreto. Consigo criar, né, vistorias, né, para a gente fazer, usando várias partes de inteligência artificial. Consigo acompanhar meu cronograma de obra através do que foi feito lá atrás, por exemplo, com a câmera. Então, eu coloco lá e faço esse comparativo. Quem está lá na obra hoje já está usando nessa tecnologia também. E essa tecnologia, né, aí puxando para a terceira fase do decreto, na terceira fase é a operação e manutenção. Sim. O pessoal que vai operar a planta também precisa usar, né, a metodologia BIM. Então, vai de todo o ciclo de vida do ativo, desde a fase de concepção até a parte de operação e manutenção e uma possível demolição. Então, assim, antigamente era só projetos, hoje já evoluiu e estamos usando, né, em outras fases e, lógico, né, até 2028, na terceira fase, quem estiver trabalhando com obra pública vai ter que estar operando ali também. Poderia dizer que hoje o profissional que não se especializar na parte de BIM, não se atualizar com as novas tecnologias, que não é só o BIM, ele vai ficar de fora? Eu até não costumo falar assim, vai ficar de fora. Pode ser até que ele fique dentro, mas ele não vai ter produtividade, não vai ter assertividade, ele não vai ter a rentabilidade no projeto dele, porque ele vai gastar muito mais tempo, muito mais prazo, né? E inevitavelmente vai acabar deixando, né, de pegar projetos. E hoje, para você ver, tem empresas grandes aí no mercado que eles só contratam já em BIM. E assim, a empresa virou a chave do dia para a noite. E quem não estava capacitado, né, quem trabalha com essas empresas, teve que correr para se capacitar. E pode ser que daqui a pouco todas as empresas virem a chavinha. Aí é que você falou, né? Inevitavelmente vai deixar de pegar novos projetos, né? Vai pegar de fazer novas coisas porque não sabe. Por quê? Você não vai aprender do dia para noite. Tem a fase de aprendizado, né? Eu falei, o prazo de 2 anos ali, em média, que você visa, hoje em dia a gente encurtou, né? Já é a média de 1 ano, mais ou menos, para você chegar no objetivo que você quer. Porque, gente, a especialização, ela é só o caminho. Exato. Ela é só o caminho da onde você quer chegar. Ela não é, a especialização, ela não vai te trazer onde você quer chegar. Ela vai te dar todas as ferramentas para você chegar aonde você busca. E às vezes você chega muito além. É o que eu vejo. Eu tenho vários depoimentos de aluno. Gente, a gente recebe isso, é uma coisa tão gratificante. Você também recebe. Nossa, eu consegui o cargo tal. Hoje eu sou referência. Então, assim, a gente recebe isso. Eu poderia... Outra frase ali, né, que eu vou deixar de implicância para você. Poderia dizer o seguinte, David. O BIM já não é mais um diferencial. Hoje não, porque, igual eu falei, empresas já está na especificação técnica de contratação ali das empresas que a metodologia seja utilizada, tá? Antes, né, o pessoal poderia optar por usar, né? Então, hoje é uma obrigatoriedade, de certa forma. Para certas empresas, sim, né? Então, eu quero contratar o projeto assim, se você não sabe fazer, você está fora. Você não vai participar. Né? Então, sim. E bacana o quanto a metodologia possibilita, né? Teve uma arquiteta que trabalhava comigo e o sonho dela era morar fora do país, na Austrália. E a gente trabalhou junto num projeto, né? E ela pediu, né, um tempo, falou, tô aplicando para uma vaga na Austrália, você faz uma carta de recomendação para mim. Era um profissional super incrível, né? Eu fiz essa carta para ela. Tem uns 3, 4 meses para trás aí, ela mandou uma mensagem no WhatsApp, né, falando que ela tinha conseguido, que estava muito feliz, né, e que estava agradecendo, né, pela carta que eu fiz e tudo mais. E assim, possibilita muitas oportunidades, não só aqui no Brasil, mas quem quiser sair
para fora do país, a metodologia já vem sendo utilizada em vários outros países também, né? Então, é uma porta de oportunidade para quem quer sair do Brasil também e trabalhar em outros países. A gente tem vários alunos de fora e eu vejo que é um diferencial até para eles que já estavam fora. A gente tem alunos da Nova Zelândia, a gente tem muito aluno de Portugal, temos alunos também onde tem empresas grandes. Inclusive, esse mega projetos aí, né? Projeto de capital vai ser um assunto que também está sendo buscado lá fora. Então, eu acho que é literalmente a atualização ali do professor. Exatamente. O professor Anderson, né, o coordenador de infraestrutura, tá embarcando amanhã para a França. Tem a nossa amiga lá que a gente estava comentando, tá trabalhando lá na França com projetos lá. E sim, todos eles voltados para metodologia, né? Gente, então acho que é isso, né? Se a gente deixar, a gente vai ficar aqui até... Exatamente. Porque assunto não falta, a gente tem vários conteúdos, mas a gente tem 2 especializações aí que tá sacudindo literalmente o mercado, gente. Mega projetos, que o pessoal fala também, né? Ali, projeto de capital. São 2 coisas que vocês vão ouvir falar muito, muito, porque a gente vai sim movimentar esse mercado, a gente vai sim trazer ali para o profissional que ele está procurando, e é um assunto que vocês vão ouvir muito falar, porque se você está querendo a oportunidade de sacudir também a sua carreira profissional, o momento é agora. E aquela frase clichê, né, que o pessoal fala, né? Quem sai na frente bebe água limpa, né? Aqui a gente usa muito esse termo, né? Então, acho que é bem essa oportunidade. E ainda tem muita água limpa aí para o pessoal beber. E também agradecer mais uma vez aí pela oportunidade e falar, né? Aquela frase que eu costumo falar, né? Vem para pós-graduação, ó, que mais cresce no Brasil. Vem ser EBPOS. É isso aí. Gente, olha, não perca mesmo, sabe? Dá uma olhadinha lá, dá uma estudada sobre o conteúdo que a gente está falando, porque vocês viram, um profissional, tá na sua frente um profissional qualificado hoje, mas um profissional também que já quebrou a cabeça para onde precisava, então aqui ele já traz para você os acertos. É o time de futebol aí dos sonhos, né? Para ver se é uma Champions League de projeto de capital, é isso? Exatamente. Então vamos para mais um sucesso. Fica aqui meu agradecimento, né? Muito obrigada por ter aí também contribuído conosco aí. A gente ficaria aqui, a gente até falou assim, vamos ter conteúdo para 1 hora. E eu falei assim, nossa, vai ter para muito mais. E a gente comentou, não, a gente vai fazer alguma meta de tópico, né? A gente vai conversar, falar, vamos chegar lá e vamos falando. Mas é isso aí, é para vocês conhecerem realmente o que a EBPOS traz. São profissionais nesse nível que a gente quer apresentar para vocês. A gente tem muito cuidado, a EBPOS tem muito cuidado com o aprendizado, então não basta, como a gente falou, não basta só o profissional ser um mega expert, ele tem que saber passar também o conteúdo para vocês, e aqui a gente traz profissionais do dia a dia, que se doa, que quer que você também seja aí, né, um espelho dele, muito melhor, que vocês sempre esperam que os alunos sejam melhor que vocês, então fica aqui meu agradecimento. E não deixe aí de ver, né, esse novo produto, esse novo sucesso, esse novo rebuliço aí no mercado, que é projeto de capital, mega projetos. Obrigada. Obrigado.